Contágio, filme do diretor Steven Soderbergh, lançado em 2011, é um conto realístico sobre uma pandemia que passa a devastar o planeta Terra nos tempos atuais. Embora tantos outros filmes já tenham se apropriado do tema para desenvolver histórias parecidas, Contágio se difere tanto pela pegada de sua narrativa, quanto pela abordagem inesperada e a maneira como foge de clichês, como também por sua finalidade. Ao invés de adotar o acontecimento apocalíptico para desenvolver dramas pessoais, o versátil diretor Steven Soderbergh mergulha no subgênero de filme de epidemia e trata o assunto com o realismo mais rígido possível. A brincadeira do diretor aqui é a de imaginar com sobriedade e embasamento científico como seriam as reações humanas e de organizações se uma desconhecida doença se alastrasse vertiginosamente pelo mundo e começasse a matar milhões de pessoas. Para isso, grande parte da extensa coleção de personagens do roteiro trabalhado pelo diretor são autoridades e profissionais médicos que se esforçam para identificar as propriedades da doença, traçar sua origem, desenvolver vacinas, trabalhar em cima de medidas para conter aqueles já doentes, além de também terem de lidar com o desespero de uma população que, deixadas escuras pelo governo para que o pânico e rebuliço não se propaguem mais do que a própria doença, sofre com a desinformação acerca da epidemia que cada vez mata mais e mais pessoas. Dividindo a narrativa de seu filme em várias tramas, cada uma focada em um ou mais personagens, Steven Soderbergh escala atores bastante conhecidos pelo público e se aproveita da familiaridade e da relação pré-estabelecida entre o elenco e o espectador para que assim possa suprir a exigência de desenvolver personagens em um espaço curto de tempo. O elenco de Contágio vai de Matt Damon a Kate Winslet, passando por Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, Gwyneth Paltrow, entre outros. Acostumados a estrelar grandes produções, ou ao menos viver personagens coadjuvantes de peso, as inúmeras estrelas de Contágio alternam sua importância sem deixar o ego entrar no caminho, e dessa forma encarnam personagens com pouco tempo em tela, mas que desde a primeira aparição já causam impacto por terem o rosto e o talento de grandes atores os dando vida. Se em filmes do mesmo naipe o cenário epidêmico costuma ser usado como forma de dramatização, global ou íntima, em Contágio este mesmo pano de fundo é utilizado com originalidade ao promover uma abordagem clínica e racional de seu tema. O roteiro é repleto de termos técnicos e de diálogos que, ao mesmo tempo em que retratam com realismo as dificuldades dos profissionais médicos para resolver os problemas relacionados à epidemia, também são práticos ao informar o espectador sobre as características da doença e sobre o que acontece conforme o avanço da trama. Por outro lado, embora em menor proporção, Contágio também encontra espaço para nos oferecer um olhar mais pessoal e humano em torno das ramificações da doença. O personagem de Matt Damon, por exemplo, vive um sujeito comum que tem sua mulher e seu enteado vitimados pela misteriosa doença logo no início do filme, e que ao descobrir-se imune à enfermidade, passa a proteger sua filha adolescente. Ainda assim, as cenas envolvendo os dois personagens quase nunca recorrem a momentos emotivos, apenas tratando de registrar as ações pragmáticas do personagem junto de sua filha. Da mesma forma, a figura ativa do personagem de Laurence Fishburne, o chefe do Centro de Controle de Doenças, é construída por algumas tangentes pessoais, ainda que o personagem permaneça predominantemente focado em decisões gerais e impessoais que mais uma vez ressaltam o interesse racional de Steven Soderbergh. E se a trama envolvendo a personagem de Marion Cotillard é a única que sai prejudicada pela falta de desenvolvimento, pelo menos representa um forte comentário moral levantado pelo filme. Além disso, Contágio ainda alfineta a mídia moderna, aqui representada pela internet através de um polêmico blogueiro, vivido por Jude Law, que passa a duvidar da integridade do governo e de suas ações diante da epidemia, espalhando supostos fatos e alegações que podem ser tanto verdadeiros como falsos. Tecnicamente, Contágio é impecável. Conferindo total destaque ao recorte que cada personagem recebe na narrativa, o diretor emprega uma profundidade de campo reduzida a fim de que os protagonistas de cada trama sejam os únicos elementos em cena evidentes. Além disso, Steven Soderbergh implementa uma lógica visual eficiente ao efetuar inúmeros planos detalhe que enfocam objetos, maçanetas e superfícies para sugerir a ideia de que a doença se espalha facilmente e despercebidamente, o que também gera uma sensação de paranoia no próprio espectador, que fica mais atento e aflito aos contatos dos personagens uns com os outros e com objetos. E se não bastasse, o diretor ainda apresenta um ótimo domínio de sua fotografia, que captura a porção mais pessoal de sua narrativa, aquela que envolve principalmente os personagens de Matt Damon e também de Kate Winslet, com uma tonalidade estética mais fria e melancólica. Para completar, a montagem do filme, juntamente com a trilha sonora do compositor Cliff Martinez, conferem ritmo, tensão e fluidez
para uma narrativa que poderia muito bem soar arrastada por conta das múltiplas tramas. Fugindo de clichês do gênero, como a tendência por retratar o governo como uma instituição incompetente, que no final acaba contribuindo para a derrota da humanidade frente a uma pandemia, Contágio ainda nos oferece um encerramento não exatamente feliz e não exatamente devastador, mas que cumpre seu papel de nos alertar sobre as periculosidades de uma pandemia que pode muito bem surgir inesperadamente e desertar toda a espécie humana. Ao final do filme, é quase inevitável o receio de tocarmos em pessoas e objetos. Contágio está disponível em DVD no Brasil.